Olá, gente querida. Eu sou o Vinícius e a sua presença neste canal de alto nível sempre me agrada. Portanto, seja bem-vinda, bem-vindo e eu agradeço. Hoje nós vamos saber de um assunto que tem muito preconceito, tabu sobre ele, ou seja, o que satisfaz na relação sexual. O pênis pequeno, médio, grande, o exagerado, enfim. Essa especialista vai orientar, já que esse assunto é tanto para homens quanto para mulheres. Roda aí. Da profissional provar que tamanho do pênis não é documento e nem satisfação, eu te faço a seguinte pergunta. Tá gostando do canal? Se inscreva, compartilhe o vídeo e aperte o gostei. Roda aí! Mas existem algumas coisinhas que são importantes e que podem melhorar muito a relação, e mesmo se o seu parceiro tem um pênis acima da média, você pode viver bem, com prazer, e eu acho que vai valer muito a pena você ficar até o final do vídeo. Primeira coisa que eu tenho que dizer, gente, é sobre o pênis. A gente precisa saber qual é o tamanho do pênis, a circunferência do pênis, para a gente ter uma ideia do que está, vamos dizer assim, na média, pelo menos, tá? Existe um trabalho com 15 mil homens vendo exatamente isso, qual o tamanho e qual a circunferência, a grossura do pênis. E aí foi visto que a média é de 13 centímetros, mais ou menos 13,1, e a circunferência, a grossura, é de 11,7, ou seja, 12 centímetros, tá? Claro que existem homens que têm um pênis menor, existem homens que têm um pênis maior. Aliás, gente, tem alguns vídeos aqui bem interessantes sobre pênis. Então, vale a pena também depois você maratonar e assistir. Tem um que é maravilhoso, que tem muitas visualizações, que é 5 coisas que você precisa saber sobre o pênis. Então, assistam depois. Mas, voltando aqui ao nosso amigo, o que acontece? Esses homens que têm um pênis bem maior, ou que acham que precisam ter um pênis sempre muito grande, essa referência, ela vem normalmente da pornografia. Pornografia, é óbvio que os atores são escolhidos a dedo, né? Para ter aquela coisa visual, aquele apelo visual. Mas nem sempre esse pênis muito grande é um pênis, vamos dizer assim, funcional para algumas mulheres. Porque vai depender como é que é aquele encaixe mesmo, chave e fechadura. Tem isso, tá? Isso não é uma lenda, existe isso mesmo. E uma outra coisa é se essa mulher está excitada. Então é importante a gente dizer que se você vai para a relação sexual, a primeira coisa que você tem que analisar é se a preliminar está sendo feita ao seu contento, se você está feliz, se você está excitada, lubrificada. Então, eu peguei aqui uma vulva com a vagina. A vagina, lembra, é o canal, tá? Quando a gente está excitada, esse canal ele fica maior, tá? Então ele fica com mais profundidade, porque o útero sobe. Aqui é o útero, tá, gente? Então esse canal aqui, ele fica maiorzinho. E aí, obviamente, acomoda melhor o pênis. Então, por isso a importância das preliminares. Outra coisa, se você está na menopausa, se você está no pós-parto, se você tem um ressecamento vaginal por conta assim, da sua própria natureza, tem mulheres que não lubrificam tanto quanto outras mulheres, então use um lubrificante íntimo. Aliás, também tem vídeo aqui no canal sobre os lubrificantes que eu recomendo, falando sobre isso, para você ter segurança na sua escolha. Agora, gente, se você tem uma musculatura do assoalho pélvico mais tensa, isso também pode ser um impeditivo para uma relação mais gostosa, prazerosa, e pode estar atrapalhando também, mesmo que o pênis do seu parceiro seja maior, a vagina é elástica. Então vale a pena uma avaliação do fisioterapeuta pélvico para poder relaxar, alongar essa musculatura, você aprender também a fazer esse exercício de relaxamento em casa, para depois, tá tudo bem, o seu assoalho pélvico é normal no sentido de tensão, então aí sim tem que entrar uma outra questão, que é a principal coisa que eu vou falar aqui, que são os redutores de pênis. Os redutores de pênis, eles vão fazer com que você tenha mais conforto na relação. Então eu vou colocar aqui, tá? Esses redutores, dá para você comprar em sexy shop os anéis.
E aí você vai colocar no pênis. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que fica. Eles vão ficar, né, como um anel mesmo no pênis. Então vai ser uma barreira para que o pênis não vá até o final dele na penetração. Às vezes não tem jeito. Quando o pênis é realmente muito grande, é necessário fazer esse tipo de coisa, porque senão a mulher vai se machucar. Eu tive um caso lá na clínica que eles eram apaixonadíssimos e ele ficava muito apreensivo porque qualquer empolgado dos dois, os dois super empolgados, imagina, iam ter relação sexual e às vezes a mulher sangrava, mas às vezes ela sangrava muito, batia no colo do outro, ela estava empolgada, então ela não sentia nada. Mas depois da relação, ela ficava com muita dor no baixo ventre, né, lá no pé da barriga, ficava incomodada e às vezes sangrava demais. E aí ele ficava assustado. Então isso já estava fazendo com que o casal perdesse um pouco aquela excitação. E me procuraram por conta disso. Foi bem legal essa consulta, porque ele foi junto com a esposa, no caso dele, né? E aí eu recomendei o redutor. Porque também, mas muito, o cara vai usar um redutor, o cara que está olhando esse vídeo vai falar, Deus me livre, eu não vou sentir prazer. Não, vai sentir prazer igualzinho. Primeiro que a gente tem que lembrar que as terminações nervosas do pênis estão aqui, ó, na glande do pênis. Então, aqui é que está a maior sensibilidade do pênis. Aqui, na haste do pênis, ele vai sentir, mas não como na glande. Então, não precisa ir até o final para sentir muito prazer. É outra coisa ruim dos filmes pornôs, porque a pornografia sempre é aquela bateção, né, gente? Aquela bombação que a mulher, obviamente, que é uma atriz, tá ali, e tal, não sei o quê, mas muitas vezes não está nem curtindo, às vezes está incomodando também a própria atriz. Então a gente precisa ter essa noção do que é ficção, do que é realidade, conhecer o nosso corpo, saber, para que a gente viva melhor. Por isso que é tão importante a educação em saúde sexual. Quanto mais a gente sabe sobre sexo e sexualidade, mais a gente tem prazer. E é para isso que eu estou aqui, gente, para libertar vocês, para ter mais prazer. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. A profissional provou que a satisfação sexual é muito mais importante do que o tamanho do pênis. E aí? Deixe seu comentário gentil. Tchau.